Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson, advogado, especialista em direito de trânsito, e nesse vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema que é a dúvida de muitos motoristas, muitos mesmo. Não são poucos que entram em contato comigo no nosso escritório e tem a seguinte dúvida: após o registro da infração por recusa ao teste do bafômetro, o motorista ele corre o risco de ter que ir posteriormente na delegacia prestar depoimentos? E por que essa dúvida? Porque a multa por dirigir sob efeito de álcool ou com a capacidade psicomotora alterada em razão da bebida alcoólica, da ingestão de bebida alcoólica, ela pode ensejar sim o crime tipificado no artigo 306, que tem ali, a gente vai fazer a leitura desse artigo, tá? Mas o motorista que dirige sob a influência de álcool, ele corre o risco sim de ser conduzido à delegacia e responder pelo crime do artigo 306 do CTB. Mas o que muitos motoristas, o que eles ficam ali com dúvidas, é exatamente nesse procedimento. Se após o registro da infração, nesse caso que eu disse no início, pelo artigo 65A, recusa ao teste do bafômetro, se posteriormente esse motorista, esse condutor, ele corre o risco de ter que ir para a delegacia e depois ainda responder pelo crime do artigo 306. Eu já vou adiantar que não. A partir do momento que o agente de trânsito, ele registra a infração pelo artigo 65A e ele entrega o talão ali, o auto de infração de trânsito, o AIT, entrega para o motorista, para o condutor, e está ali no auto de infração de trânsito a multa tipificada no artigo 65A do CTB, então esse motorista, ele não vai responder pelo crime de trânsito, tá? Então já está respondido. Mas eu vou fazer uma leitura de alguns artigos, e para você que queira se aprofundar no assunto, tá? Eu peço até um pouquinho de paciência, eu vou ser aqui vou me alongar um pouquinho, tá? É claro que não dá para explicar tudo, mas vou tentar ser o mais conciso possível, mas vou aqui fazer alguns comentários do artigo 306 do CTB, que trata do crime de trânsito, e eu vou ler os artigos 5º, 6º e 7º da resolução 432 de 2013 do CONTRAN, que regulamenta tanto a infração do artigo 65, que a infração do artigo 65 é o condutor que dirige sob a influência de álcool, e o crime de trânsito tipificado no artigo 306. E aí vocês vão entender por que grande parte dos motoristas tem essa dúvida, ou tinham, né? Conforme está respondido aí no início do vídeo. Mas vamos fazer aqui a leitura, tá, desses artigos, para a gente se situar melhor no tema. Vamos lá. Eu vou ler a parte que nos interessa do artigo 306 do CTB, que diz assim: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. O que acontece? O parágrafo 1º, ele diz o seguinte: as condutas previstas no caput, aí no caso no artigo 306, serão constatadas por, inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, aqui no exame de sangue, ou igual ou superior a 0,30 mg de álcool por litro de ar alveolar, que aqui é o teste do bafômetro. Bateu 0,3, o camarada já responde por crime de trânsito, tá? E essa aqui é uma quantidade claro que há uma variação de organismo para organismo do ser humano, mas esse 0,30 aqui eu digo para vocês, viu? Uma ingestão aí de uma quantidade pequena de bebida alcoólica já caracteriza aqui o crime de trânsito, tá? Aí tem o inciso 2 do artigo 306 que diz o seguinte: sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. É isso aqui que pega, tá? Esse aqui que é o grande X da questão. A multa por dirigir sob a influência de álcool e o crime de trânsito, ele não depende tão somente do exame de sangue
ou do teste do bafômetro, conforme está no inciso 1. Muito pelo contrário, conforme diz aqui no inciso 2, a alteração da capacidade psicomotora do agente, para que ele responda pela multa por dirigir sob a influência de álcool e pelo crime tipificado no artigo 306, ele pode ser obtido ou ele pode se caracterizar através de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN essa alteração da capacidade psicomotora do condutor decorrente ali da influência de álcool, no caso aqui que a gente está tratando. Percebe? Isso aqui é o X da questão. Então muita atenção, porque crime de trânsito não depende só de exame de sangue ou teste do bafômetro, não. Sinais, tá? Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN. Eu vou ler aqui, ó. Olha que interessante. Primeiro eu vou fazer a leitura do... cadê? Ó, artigo 6º. Artigo 6º da resolução 432 do CONTRAN. Diz assim, ó. A infração prevista no artigo 165 do CTB será caracterizada por... Aí tá aqui, ó. Exame de sangue, tá? Teste de etilômetro. Exame de sangue, inciso 1. Teste de etilômetro, inciso 2. O inciso 3 diz sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidas na forma do artigo 5º. Tá vendo? Mais uma vez, confirmando o que está lá no inciso 2 do artigo 306 do CTB. Aí a gente vai aqui para o artigo 5º, ele diz assim, ó. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificadas por... Bom, a gente já sabe, pode ser verificados por exame de sangue, teste do etilômetro, mas também, olha só, constatação, no inciso 2 aqui do artigo 5º, pelo agente da autoridade de trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2. Olha que interessante. A resolução 432 do CONTRAN, ela disciplina tanto o artigo 165, que é a multa por dirigir sob a influência de álcool. Então lá tem as medidas administrativas, dentre elas o dever de pagamento de multa, no valor de quase R$3.000, e 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Essas são as medidas administrativas. E o crime de trânsito tem lá, ó, eu vou ler aqui, ó, as penas pelo crime do artigo 306, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, tá? Isso aqui pelo crime de trânsito. Mas vamos lá. Tanto a multa do artigo 165 quanto o crime do artigo 306, ele está disciplinado pela resolução 432. Aí o artigo 6º que a gente leu, diz lá no inciso 3, que o condutor abordado, ele pode responder pelo artigo 165 através de sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidas na forma do artigo 5º. Aí o artigo 5º diz o seguinte, conforme a gente leu aqui: constatação pelo agente dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2. Aí vamos ler aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu não vou ler todo o anexo 2, tá? Mas algumas partes aqui que deixam bem em evidência de como um agente de trânsito ele pode registrar no auto de infração ou em termo específico, através ali do registro de sinais que ele percebe, que ele consegue visualizar, seja pela conduta do condutor, pelo seu modo de falar, características que ele apresente ali na hora. O agente de trânsito pode ali, no registro do auto de infração, além de registrar o auto de infração pela conduta do artigo 165, também, se for o caso, tá? Se for o caso, conduzir esse motorista até a delegacia para registro do boletim de ocorrência e para posterior instauração de processo criminal com base no artigo 306. Olha que interessante, diz assim o anexo 2, tá? Que trata dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Olha lá. Sinais, tá aqui, ó, inciso 6
do anexo 2. Sinais observados pelo agente fiscalizador. Quanto à aparência, se o condutor apresenta sonolência, olhos vermelhos, vômitos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito. Quanto à atitude, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação e etc. Tem mais aqui descrições, tá? E depois eu vou deixar disponível no vídeo, na descrição, eu vou deixar disponível o link para a obtenção dessa resolução aqui, a 432. Mas perceba, o agente de trânsito, no momento da fiscalização, ele pode ali no auto de infração registrar os sinais de alteração do condutor, do motorista, e através do que ele registrar no auto de infração, ele pode lavrar o auto de infração pelo artigo 165 e, ato contínuo, conduzir o motorista para a delegacia, para registro do boletim de ocorrência e para a posterior instauração de processo criminal. É essa a situação, tá? Então, como eu disse, tá, mas o motorista que recusa o teste do bafômetro corre o risco de responder processo criminal? Então, perceba, conforme eu disse, se o agente de trânsito registrar o auto de infração, entregar ali para o motorista o auto de infração, com base no artigo 165A do CTB, tá? Por simplesmente recusa o teste conforme tipificado na norma, esse motorista ele não vai responder processo criminal. Então, é claro que o agente de trânsito vai fazer ali a abordagem, se não tiver condutor ali no momento da abordagem para conduzir o veículo, tá? Condutor que não apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora, indevidamente habilitado. Então, se não tiver, ele aguarda e vem um outro motorista e conduz o veículo, tá? Esse é um dos procedimentos. É isso que acontece, tá bom? Mas processo criminal, esse condutor que foi multado, ele foi devidamente multado pela multa de recusa ao teste do bafômetro do artigo 165A, ele não corre o risco de responder processo criminal, tá? Porque ele já foi multado, tá? Tem que prestar muita atenção no plano fático do que realmente aconteceu. Então o condutor recebeu ali do policial o auto de infração com base no artigo 165A por recusa ao teste do bafômetro, esse motorista ele não vai responder por processo criminal. Então está respondido, tá? Porque muitos motoristas me perguntam, tá? Tem mesmo essa indagação. E é um questionamento, é uma dúvida muito legítima. Vocês vão entender o porquê depois. Eu vou ler aqui um artigo e porque há esse receio de muitos motoristas que no momento ali da abordagem foram multados, né, por recusa ao teste do bafômetro, não foram conduzidos à delegacia, outro motorista devidamente habilitado levou o carro dele embora depois da fiscalização e ele tão somente recebeu o talão da infração por recusa ao teste do bafômetro. Então não, esse motorista não corre o risco, como é a dúvida de muitos, de posteriormente ser intimado para ir na delegacia, prestar depoimentos ou responder processo criminal. Não corre esse risco. Agora, o que acontece? Eu vou ler aqui, ó, no artigo 6º, o parágrafo único da resolução 432 do CONTRAN. Agora, o que pode acontecer é isso aqui, tá? Ó, parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no artigo 306 do CTB, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Tá vendo como a dúvida ela é uma dúvida razoável? Percebe? Então, assim, no caso, para que seja caracterizada aqui tanto a infração do 165 e do artigo 306, é claro que o condutor, até por conta de direito constitucional assegurado, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, se ele
dirigiu ali visivelmente com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, se ele fizer o teste, vai passar ali da porcentagem mínima prevista no CTB, ele vai responder crime de trânsito. Isso é fatal. Então ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então ele recusa, né? Recusa a realização do teste para não se prejudicar no criminal. Porém, se o policial, se o agente de trânsito perceber que esse motorista apresenta um conjunto de sinais que indiquem de forma clara e nítida que esse motorista está sob influência de álcool, e eu li lá os sinais da alteração da capacidade psicomotora no anexo 2 da resolução, ele pode sim, mesmo que ele recuse o teste, ele pode responder tanto pelo artigo 65 quanto pelo crime de trânsito. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O agente de trânsito, com base nos sinais que ele vai verificar no momento da abordagem de alteração da capacidade psicomotora desse motorista, com base nesses sinais, ele vai registrar a multa pelo artigo 165. Então é essa a diferença. O policial vai registrar a multa pelo artigo 165 e vai conduzi-lo à delegacia para registro do boletim de ocorrência para a posterior instauração de processo criminal com base no artigo 306. Então, a hipótese aqui do motorista que recusa o teste do bafômetro responder processo criminal é essa hipótese, tá? Ele se negou a fazer o teste, ele se negou para não produzir uma prova cabal contra si mesmo, mas aí o policial, o agente de trânsito, ele verifica através de um conjunto de sinais, ele coloca esses sinais no auto de infração, em termo específico, da alteração da capacidade psicomotora desse motorista, e independentemente dele ter recusado o teste, o policial, por outros meios, porque como a gente falou, a única forma, aliás, não é a forma de se obter, tá? A forma de se obter elementos que caracterizam a infração da multa do artigo 65, dirigir sob influência de álcool, ela não depende tão somente de exame de sangue ou teste do bafômetro, tá? É essa a questão. Ela pode ser obtida, como a gente está vendo aqui, mediante sinais de alteração da capacidade psicomotora, tá? Então, os sinais estão lá no anexo 2, o agente de trânsito policial, na situação, no contexto fático, ele percebeu isso, então assim, o motorista fala, não vou fazer teste do bafômetro. Claro, então ele não vai produzir provas através de um aparelho, tá? Um aparelho medidor, então ele não vai produzir essa prova contra ele mesmo, mas nada impede que o agente de trânsito, ele percebendo ali por visíveis sinais de alteração do motorista, ele pode fazer o preenchimento do auto de infração, de termo específico, e registrar sim, tá? A multa pelo artigo 65, dirigir sob influência de álcool, e conduzir esse motorista até a delegacia, e ele responderá, nesse caso, pelo artigo 306 do CTB. Então essa é a diferença, entende? Mas esse motorista que vai responder processo criminal, ele foi multado, ainda que ele tenha recusado o teste, ele não foi multado por recusa ao teste. É essa a diferença. Ele foi multado por dirigir sob influência de álcool, obtido por meio de sinais de alteração da capacidade psicomotora. É essa a diferença. Então, quando ele recebe ali o auto de infração de trânsito, nesse caso registrado pelo agente, não foi por recusa, foi pelo artigo 65. Então, além desse condutor responder pelas medidas administrativas previstas no artigo 65, ele corre o risco, conforme o caso, conforme a abordagem, conforme o ocorrido, responder pelo crime de trânsito do artigo 306 do CTB. Percebeu a diferença? Então, o motorista, tá? O motorista que recebeu a multa, recebeu ali o auto de infração e está respondendo e vai responder administrativamente pelo artigo 165A por recusa ao teste do bafômetro, ele não vai responder processo criminal. Esse motorista não vai responder processo criminal.
Então ele não vai ser posteriormente conduzido ou não vai receber nenhum tipo de intimação para ter que ir na delegacia, prestar depoimentos e algo nesse sentido. Não, ele vai tão somente responder pela multa de recusa ao teste do bafômetro. Agora, o condutor que recusa o teste, mas o policial percebe que há elementos indicativos de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o policial ele pode multá-lo não por recusa ao teste. Ele recusou, mas não importa. Mas havia, no momento da abordagem, no contexto fático, um conjunto de sinais que indicavam que esse motorista estava visivelmente bêbado. Então, nesse caso, o policial ele pode sim registrar, independente da recusa ao teste do bafômetro. O policial pode registrar a multa pelo artigo 165, através de sinais da alteração da capacidade psicomotora obtidas ali conforme informado no anexo 2 da resolução 432/2013 do CONTRAN, e ato contínuo conduzir esse motorista até a delegacia para lavratura ali, ou registro do boletim de ocorrência, objetivando posterior instauração de processo crime com base no artigo 306 do CTB, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que eu tenha respondido essa indagação. Queria me aprofundar muito mais nesse tema, é um tema bem interessante, mas aí o vídeo já está um pouco longo, mas posteriormente a gente vai tratando desse assunto. Então, se houver alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários, a gente, na medida do possível, vai respondendo, e quem sabe podemos aí, conforme a gente já fez aqui no canal, gravar vídeos que se originaram de dúvidas, tanto dos nossos as pessoas que nos acompanham, né, no canal, ou mesmo de casos práticos que eu pego no escritório e eu vejo que é a dúvida de muitos motoristas, e a gente acaba, através dessas dúvidas, produzindo aí conteúdo para o canal, tá bom? Então é isso, fique com Deus e até uma próxima.